E aí, gente, tudo bem? Nessa aula, a gente vai fazer 3 exercícios um pouquinho mais bem elaborados de porcentagem. Um deles é da Unicamp, inclusive, e outro do vestibular da FUVEST. Vamos lá? Beleza. O primeiro exercício, peguei aqui da Unicamp de 2013 e diz o seguinte. Um automóvel foi anunciado com financiamento taxa zero por R$ 24 mil. Então, 24 mil. Que poderiam ser pagos em 12 parcelas iguais e sem entrada. Para efetivar a compra parcelada, no entanto, o consumidor precisaria pagar R$ 720 para cobrir despesas de cadastro. Dessa forma, em relação ao valor anunciado, o comprador pagará um acréscimo de quanto? Então, olha só, isso aqui é uma coisa que eu vejo direto. Eu considero uma sacanagem isso aqui. O cara coloca lá taxa zero. Ah, vou vender um carro, taxa zero. De 24 mil reais. Aí no final ele coloca, fala taxa zero, mas coloca uma taxa e dá um nome diferente. Despesa de cadastro. Mas é uma taxa que está sendo cobrada. Então taxa zero é furada, né? Mas beleza. Então era para você pagar 24 mil reais pelo carro, mas ele está cobrando ali 720 reais com uma taxa de cadastro. E aí pergunta, esses 720 reais é um acréscimo de quanto? E aí, pelas alternativas, a gente vê que ele quer um acréscimo percentual, né? Bom, para resolver essa questão, repare, ó, e qual que é a ideia, inclusive, dessa aula e das próximas aqui de porcentagem? É a gente usar toda a teoria, todo o embasamento de porcentagem que a gente fez com as aulas anteriores para resolver esses exercícios, certo? Então, repare que ele tem um enunciado, ele tem já um enunciado um pouquinho maior, né? Com uma contextualização um pouquinho melhor, né, mais bem elaborada. E as questões assim, em vestibulares normalmente são desse tipo, certo? Bom, mas apesar de ter uma elaboração melhor, a gente vai resolver de maneira simples. Basicamente, a gente tem que entender o enunciado e transformar numa equação matemática para a gente resolver isso aqui. O que ele me fala? Que o preço do carro era 24 mil reais e que eu vou pagar 720 como uma taxa. E aí esse 720 que vai ser esse acréscimo que ele está perguntando, né? Basicamente, ó, eu monto essa equação aqui, ó. 720 é igual a x% de 24 mil. Certo? Então, que porcentagem dos 24 mil, que era o preço inicial, é igual a esses 720 reais que a gente vai ter que pagar a mais de acréscimo? E aí, é só a gente usar o que a gente viu nas nossas primeiras aulas. Ó. Basicamente, o x% é x sobre 100. O D é 1 vezes, né? 24 mil. Repare que eu posso cancelar, né? Dar uma simplificada aqui. No 24 mil, 2 zerinhos aqui, com os 2 zerinhos do 100. E aí, tudo vai se resumir a passar o 240 dividindo. O x vai ser o 720 dividido pelo 240. E essa divisão nada mais é do que 3, né? Isso indica, então, que eram 3% de 24 mil. Certo? Então, era um acréscimo de 3%, que é um valor entre 2,5 e 3,5, alternativa B. Tudo bem, gente? Exercício rapidinho de resolver. E aí, vestibular da Unicamp. Ó. Repare que nem todas as questões são complicadas. Né? Se a gente entender o básico, a gente consegue fazer. Beleza? Vamos para o exercício 2. O exercício 2, esse não foi tirado de vestibular, mas é um que eu quis colocar para trabalhar uma coisa um pouquinho diferente. Então, no primeiro exercício, a nossa variável era a porcentagem. Né? Nesse aqui eu vou dar a porcentagem e vou dar o valor final e quero o valor inicial. Quer ver? Ó, vocês vão entender. Do salário bruto de Paulo, são descontados o INSS, o fundo de garantia e o imposto de renda, totalizando 28% de desconto. Certo? Para quem ainda não trabalha,
tem tudo isso aqui descontado que vem normalmente na sua folha de pagamento. Então tem o INSS, que é o responsável pela sua aposentadoria, tem um fundo de garantia, que é um dinheiro que você é obrigatório, na maior parte dos empregos, recolher, para que quando você saia, você tenha lá um dinheiro para ser retirado, e tem um imposto de renda também, que todo mundo tem que pagar. A partir de um certo valor, tem uns valores que são isentos e tal, mas beleza, não é a questão aqui. Então ele fala aqui do salário de Paulo, salário bruto. O salário bruto é sem os descontos. Então tem todos esses descontos, totalizam 28%. E a pergunta dele, e aí fala, após esses descontos, Paulo recebe o salário líquido de 2.592. Qual que é o salário bruto de Paulo? Bom, basicamente, vamos chamar o salário dele de X, certo? Então ele tem um salário bruto de X. E aí fala que desse salário bruto de X, são descontados 28%. Aí é aquela coisa de desconto que a gente viu em uma das aulas anteriores. Se são descontados 28%, o salário final vai ficar com quantos por cento? Quanto que mantém do salário? Se são descontados 28, quanto que mantém? É só se fazer a diferença com 100, né? 100 menos 28 era 72%, não é? Então eu sei que 72% de x é igual a esse 2.592. Certo? O salário era x, teve um desconto de 28%, significa que manteve 72%. E os 72% do salário bruto dá o salário líquido, que é o 2.592. Certo? Montada a nossa equação, é só resolver. Então, 72% é 72 sobre 100, certo? Vezes, né, o D, x igual 2.592. Agora, eu vou passar esse 100 que está aqui multiplicando e o 72 dividindo, e aí vai ficar x igual 2.592 vezes 100, né? É como se tivesse multiplicado por 100 os dois lados. É que a gente costuma falar passa multiplicando, né? E divido pelo 72 que está multiplicando, passa dividindo. Dividido por 72. E aí, basicamente, você vai fazer a continha, divisão aqui, né? 2.592 por 72. Aí você faz a conta. Eu já fiz aqui e deu, no total, 3.600. Então, esse era o salário bruto de Paulo aí. R$ 3.600, que após os descontos de 28% fica em 2.592. Você pode tirar a prova real, certo? Calcula os 72% daqui, vê se volta, se dá os 2.592 mesmo. Se der, você acertou. Tudo bem, gente? Então, enquanto na primeira questão a minha variável estava na porcentagem, aqui a minha variável está no valor inicial, valor bruto aqui, no caso o salário bruto, que após um certo desconto dava um valor que foi fornecido pelo enunciado, né? Certo? E a terceira e última questão dessa aula é uma questão da FUVEST, que fala o seguinte: a porcentagem de fumantes de uma cidade é 32%. Se 3 em cada 11 fumantes deixarem de fumar, o número de fumantes ficará reduzido a 12.800. Calcule o número de fumantes da cidade e o número de habitantes da cidade. Essa questão é uma questão legal, eu acho, porque ela envolve porcentagem e também vai envolver fração sem ser porcentagem. Porque porcentagem é uma fração, mas também vai haver uma fração que não é relacionada à porcentagem. Como assim? Bom, num certo momento, ele me fala assim, ó, se 3 em cada 11 fumantes deixarem de fumar, o número de fumantes ficará reduzido a 12.800. E no item A ele pergunta o número de fumantes. Então, essa primeira informação que ele deu, a porcentagem de fumantes é 32%, eu não vou usar ainda. Não para a letra A. Porque, basicamente, vocês concordam que se
Quando eu falo 3 em cada 11 deixa de fumar, vocês concordam então que é o mesmo que eu dizer que 8 em cada 11 continuam fumando? Concorda? 3 em cada 11 deixa de fumar, então é a mesma coisa que 8 em cada 11 continuará fumando. O 8 foi tirado do 11 menos 3 ali, né? 3 deixa de fumar com 8 que dá os 11, certo? Então, basicamente eu sei que 8 onzeavos do número de fumantes, vou chamar de F aqui, ó, é igual a 12.800. Eu vou usar um raciocínio parecido com porcentagem, só que era uma fração qualquer. Beleza? Então, o primeiro passo é traduzir o português para a matemática. 8 onzeavos de F, número de fumantes, é igual a 12.800. E aí é só usar, então, 8 sobre 11 vezes F igual a 12.800. E aí o 11 passa multiplicando e o 8 passa dividindo, né? Então vai ficar 12.800 vezes 11, tudo isso dividido por 8. Você consegue fazer umas simplificações aqui, né? Por exemplo, 12.800 por 8, você consegue simplificar. Isso aqui, se você fizer, vai dar... O 12 vai ficar 1, vai 48... Vai dar 1.600, isso aqui, essa divisão por 8. E aí vai ficar 1.600 vezes 11. Vou deixar em vermelho mesmo a resposta. Então, o número de fumantes, 1.600 vezes 11 dá 17.600. E isso responde o item A. Qual é o número de fumantes da cidade? 17.600. Tudo bem? A letra B, ela diz, agora ela pergunta o número de habitantes da cidade. E aí eu vou usar a primeira informação. Porque a primeira informação fala que a porcentagem de fumantes da cidade é 32%. Então eu sei que 32% do H, vou chamar H de habitantes, é igual a 17.600. Aí, montei a equação. 32% dos habitantes vão dar o número de fumantes, é o que ele está me falando de informação. E o número de fumantes eu descobri no item A, que era 17.600. Agora é só montar a equação. 32 sobre 100 vezes H. Ó, uma coisa que vai me facilitar no cálculo aqui, você pode deixar o 17.600, sem problemas, né? Só que vai me facilitar. O 17.600 não era resultado de 1.600 vezes 11? Então, em vez de escrever 17.600, eu vou escrever 1.600 vezes 11. Pode parecer que vai complicar, mas não vai. Pelo menos para conta sem calculadora. Com calculadora era melhor deixar 17.600, mas para fazer conta sem calculadora, é melhor deixar na forma fatorada, porque agora, ó, eu vou pegar esse 1.600 vezes 11, esse 100 que está aqui dividindo passa para lá multiplicando, e o 32, que está aqui multiplicando o H, vai passar dividindo. E olha por que eu disse que vai simplificar. O 1.600 e o 32, ó, dá para fazer uma divisão por 16 em cima e embaixo. 1.600 por 16 fica 100. 32 por 16 fica 2. E aí dá para simplificar de novo. Ó. O 100 por 2 fica 50 e o 2 por 2 fica 1. Cancelou tudo. Aqui. E aí o H vai ficar 50 vezes 11, que vai dar 550, vezes o 100, é só acrescentar 2 zeros, né? 55.000 habitantes. E finalizo o exercício aqui. Beleza, gente? Espero que tenham gostado da aula. Foram 3 exercícios simples de porcentagem, mas já um pouco com uma contextualização melhor do que os que a gente fez no início. Nas próximas 2 aulas a gente vai ver questões ainda tiradas do Enem, que tem um enunciado ainda maior, né, e que vai exigir muito mais interpretação em si do que a porcentagem que a gente estudou. Mas, de qualquer modo, é importante a gente ver alguns exemplos, né?
Então, ficamos por aqui. Até a próxima aula, hein? Tchau, tchau.